Marcelo Grondin, um latino-americanista. Canadense de origem, nacionalizado boliviano, tem visto permanente no Brasil, onde passou a morar em Toledo, cidade localizada no oeste do Paraná, com a sua esposa Moema Vieser. Marcelo atuou em quase todos os países da América Latina, como professor universitário, pesquisador e perito internacional. Suas publicações são fruto de seus trabalhos profissionais, particularmente em comunidades indígenas e camponesas, associações e sindicatos rurais e urbanos, além de trabalhos com alunos e alunas das universidades onde ensinou. Marcelo fala 10 idiomas, entre eles o Quechua e Aymara, da Bolívia, e Creole, do Haiti. Fez questão de aprender esses últimos idiomas para comunicar-se com as comunidades locais que não falavam o idioma oficial. Escreveu e publicou 10 livros, além de numerosos artigos. As entrevistas que seguem neste documentário dão uma pequena ideia dos conteúdos trabalhados por Marcelo. A UniOeste se orgulha em poder estar produzindo e divulgando estas entrevistas. Olá, Marcelo. A minha pergunta é sobre o genocídio dos povos indígenas. Como foi o processo de pesquisa acerca da invasão europeia nas Américas, considerando que o livro abrange vários países, e quais as dificuldades encontradas durante a pesquisa? Bom, como disse o livro, é que nós lemos em alguma publicação que quando a chegada dos europeus cristãos aqui na América tinha como quase 100 milhões de habitantes e que depois, com o tempo, já 95% destes 100 milhões tinham sido mortos pelos colonizadores. Eu quase não acreditava, isso não é possível. Então, decidimos de ir a pesquisar. Tínhamos ouvido de genocídios em outras partes, por exemplo, dos judeus na Alemanha, 6 milhões, e também em alguns países de África nos anos anteriores. Mas 95 milhões nos parecia impossível. Então, um genocídio deste tamanho e executado por cristãos auto-chamados civilizados e que vieram aqui e mataram a 90% da população. Então fomos a pesquisar em livros, compramos livros, vemos em outros livros que tínhamos, consultamos e vemos com muito cuidado, porque declarar isso depois, porque tínhamos decidido que íamos a publicar, de declarar isso e o tamanho
era perigoso, não? No sentido, não podíamos acusar a gente assim, sem ter provas. Por isso que buscamos muito, pesquisamos muito, para ter uma certidão de que os dados que estávamos por ter e que à medida que pesquisávamos para estar seguro que os dados eram exatos. Então, dificuldade como tal não teve, senão como qualquer pesquisa, é de encontrar a fonte de dados. E isso sim que não sempre é fácil, porque tem que buscar a fonte, tem que compará-la, para assegurar-se que é verídica. Então, só completando, Marcelo, a nossa primeira publicação, né, ela fala em mais de 70 milhões de vítimas do genocídio, porque nós não chegamos no estudo, né, recolher dados e abranger todo o continente de maneira total. Nós escolhemos 5 regiões, né, que foi o Caribe, a região do México e pega uma parte da América Central, os Andes centrais, o Brasil e os Estados Unidos. Mas depois, né, vendo dados a respeito dos países que nós não tínhamos estudado, ficou claro que a afirmação de que era próximo de 90 milhões ficou constatada sim. Marcelo, eu acho que foi uma dificuldade a capacidade nossa de chegar até o fim dessa pesquisa, porque eram dados tão duros, tão difíceis, né? A gente tinha medo até de adoecer de tanta tristeza, de tanta... É impossível ficar assim, imune, né? A tanta maldade, né, que a gente pôde constatar, inclusive porque nós tínhamos acesso a alguns documentos da época, né? Como, por exemplo, a História de las Índias, de Bartolomé de las Casas, que foi testemunha viva daquilo que aconteceu, particularmente nas ilhas do Caribe e um pouco do México. Então, eu acho assim, foi uma decisão bem cerebral, né, da gente chegar até o fim dessa pesquisa, por mais que ela doesse, né, Marcelo? Bom, isso é certo que, pessoalmente, ler e tratar destes dados, não? Em nosso livro dizemos 70 milhões, mas os dados davam 90 milhões, e tratar disso todo dia e cada dia durante 4 anos. Claro que pessoalmente a gente é duro, é revoltante, e viver assim na revolta durante 4 a 5 anos e intelectualmente seguir tratando destes dados durante 5 anos. Eu terminei sim a pesquisa e como a redação deste livro, eu estava intelectualmente acabado e psicologicamente revoltado, particularmente pensando que isso tinha sido feito por cristãos que tinham a ordem de parte do Papa para os católicos de evangelizar e de batizar e de tratar como irmãos aos índios. E em lugar disso, exploravam e matavam. Então, em lugar de evangelizar, batizar e de tratar como irmãos, porque
consideravam os índios sem alma, não? Então como animais. É incrível, por isso, 5 anos de conviver nesse mundo, isso foi difícil. Não? Então, essa palavra evangelizar, realmente, o verbo não convém nem empregá-lo como tal, porque, de fato, o que aconteceu era uma imposição, né, de regras, né, do catecismo e dos rituais, mas de um jeito assim, nada respeituoso daquilo que a gente hoje fala tanto, né? O respeito à espiritualidade, às tradições religiosas, a forma de entender a cosmovisão, né, dos indígenas. E era tão pesado para os próprios indígenas de serem tratados dessa maneira, que tem uma coisa bem significativa que aconteceu com um dos líderes do Caribe, que era o Hathaway, né? Quando ele foi preso, porque era o tempo da Inquisição também, né? A gente não pode esquecer. Ele foi preso e aí na hora dele ser morto ainda, o padre chegou e perguntou: você realmente não quer ser batizado e ir para o céu? Aí o Hathaway disse: mas os brancos, né, também vão para o céu? Vocês, né? Aí o padre disse: certamente. Então não quero ir para lá, não. É para ver assim a que ponto chegava a contradição do que tinha sido dito que era para evangelizar, né? Realmente foi o caminho da cruz com a espada, como aconteceu também no Brasil, né? Por toda parte foi assim. Inicialmente é uma honra poder conversar com o professor Marcelo, poder colaborar nesse debate. O professor Marcelo, que tanto nos ensinou, tanto nos ensina e seguirá nos ensinando a partir da sua história, da sua trajetória, das suas pesquisas. Claro que é uma tarefa titânica fazer perguntas a partir da imensa obra do professor Marcelo, mas eu vou me arriscar algumas questões que me instigam. Eu acho que eu gostaria muito de ouvir a fala do professor nesse sentido. Eu vou partir do meu métier, que é a questão indígena, especial da América Latina e aqui do oeste do Paraná. 3 questões, professor. Primeira pergunta que eu queria ouvi-lo com muita atenção. O senhor deve ter percebido que nas últimas décadas há uma proeminência na luta dos povos tradicionais indígenas do Brasil e acredito que da América Latina, de lideranças femininas, lideranças que vêm à frente no embate junto ao projeto colonizador. Como é que o senhor vê isso? Ou seja, como é que, à luz da tradição, o senhor explica essa proeminência dessas lideranças mulheres indígenas, no caso, em relação à luta em defesa dos seus povos? Segunda questão, como que o senhor vê o elemento da religiosidade, da espiritualidade também, né, como instrumento de luta da tradição, em especial, vamos pegar como exemplo um povo que o senhor conhece tão bem, que são os Guarani, aqui no oeste do Paraná. Como é que o senhor vê o papel da religião, da espiritualidade na luta contra o projeto colonizador? E por último, que eu acho que é a grande questão, professor, em relação a todo esse debate, em relação às pesquisas que o senhor fez, que o senhor faz, em relação a esse avanço cada vez maior de uma sociedade hegemônica, autoritária, violenta, preconceituosa, que transforma tudo em mercadoria, inclusive a tradição, qual que é o futuro desses povos no Brasil e na América Latina? Bom, é evidente que em casos assim de persecução, a mulher é o último refúgio da família. E por isso, por ser o último refúgio, é a mulher que sofre mais, porque o perseguidor, o colonizador, então quer liberar-se do maior escudo. Por isso que as mulheres eram mortas junto com as crianças para terminar com as gerações. Então, e as mulheres, porque eram as que asseguram a reprodução. Então, as mulheres e as crianças eram mortas
de imediato, mas foram as que asseguraram a sobrevivência, foi mais as mulheres que asseguraram a sobrevivência dos povos indígenas, tanto pela reprodução como também pelo cuidado familiar. E também a gente sabe que muitas mulheres entraram nas próprias lutas, né? A gente tem um exemplo nos Andes, por exemplo, né, que é o exemplo de Bartolina Sisa, a esposa de Tupac Katari, o Aymara, né, que dirigiu uma grande revolução indígena em 1871 e 73. Mas o que a gente sabe, assim, é que as mulheres ficaram sempre muito invisibilizadas na história. É recente, né, essa pesquisa do que foi a participação das mulheres também na resistência, sobretudo no tempo da colônia, né? Porque a gente sabe como foram escritos os nossos livros de história. E ultimamente, de fato, conforme a pergunta, né, se nota, né, uma entrada das mulheres em cena muito significativa. Isso faz parte, né, do avanço civilizatório. E por parte dos povos originários também, né, faz parte dessa abertura, né, para o mundo não indígena. Então, atualmente é muito importante de ver, né, como as mulheres estão diretamente participando em todas as lutas pela terra, pelo território, pelo respeito à cultura. Também como as mulheres têm entrado, né, nas universidades, por exemplo, que antes, há 40 anos atrás, acho que nem, não sei se tinha alguma, muito exceção, né, seria, que tivesse chegado a poder entrar na academia. E atualmente a gente vê, inclusive, né, mulheres que estão, né, coordenando organizações muito grandes, como acontece no Brasil, né? A PIB, a Articulação dos Povos Originários do Brasil, é coordenada por uma mulher que é Sônia Guajajara. E eu acompanho um pouquinho de perto o que acontece na Nação Suruí, e fiquei muito emocionada de ver uma jovenzinha de 24 anos estar falando na abertura da COP26, né, e dizendo o que ela disse, né, que sem os povos indígenas não dá para pensar em nada que seja mudança no mundo, né? E assim, eu penso também, no caso do Brasil, que a gente acompanha mais, né, a gente se deve muito isso também a uma mudança que está tendo nas próprias organizações, dos movimentos sociais, né? E no caso de gestões anteriores governamentais do país, que a gente teve essa lei das cotas, né? E também outras leis que trazem a importância de trazer a história da África e dos indígenas como parte do ensino, né, nas escolas. Então, tudo isso é coisa que eu acho que explica bastante também essa entrada das mulheres, né, na questão das organizações de maneira geral, né, tanto local como internacional. Todos os povos indígenas, acho que, sem exceção, acho, têm sua religião própria e seus ritos, a religião expressada através de ritos próprios. Pelo menos os povos indígenas que eu tive a oportunidade de encontrar, de conviver, eram assim. E era importante para eles como a língua é o alma do povo, é um meio, se fala nas escolas, são de los maias que tinham escritura. Então, mas
estes povos, quando chegaram os espanhóis, estes povos também tinham uma população limitada, não? Alguns milhões. Não? Agora, por que? Porque que em total no México, se não erro, quando chegaram os espanhóis, acho que se calcula que tinha 25 ou 27 milhões de indígenas no país. Então, e de aí, por que se mataram 23 milhões? É como em outras partes, como tinha acontecido no Caribe antes. Primeiro, a primeira coisa que faziam os espanhóis era de distribuir os índios como possessão. Os índios, a cada colonizador se dava entre 100, 200, e Cortés teve 2.000 índios a seu serviço, a quienes tratavam como escravos. Então, isso foi por parte dos milhares e depois milhões de colonizadores espanhóis que tinham indígenas a seu serviço. E depois, e as condições de trabalho eram como de escravidão. Depois também, o que lá no México, o que foi forte foram as enfermidades, as epidemias trazidas pelos europeus. Mas a região de México conheceu uma abundância grande de enfermidades que duravam, epidemias que duravam 2, 3 anos, um pouco como agora aqui na pandemia, não? Se durava lá 2, 3 anos e acabava com uma população, porque não tinham resistência a estas enfermidades europeias. Depois, trabalho nas minas. Isso está descrito no livro, as condições de trabalho nas minas, não? Que eram condições absolutamente inumanas. E isso era a costume espanhola, era da mita, chamada da mita, quer dizer que cada ano os índios entre 14 e 50 anos tinham que ir a trabalhar mínimo 6 meses nas minas, de onde agentes, depois de 6 meses, às vezes só iam para morrer. No caso das minas de mercúrio, era pior. Um trabalhador da mina tinha sorte se sobrevivia mais de 2 meses depois de sair da mina. Então, isso era uma matança automática. A mina foi um dos grandes motivos, ou instrumentos de matança. Por exemplo, para Potosí, cada ano levavam para Potosí e outras minas cercanas 150.000 índios a pé, que eram trazidas ou mandadas desde as províncias europeias
europeias, onde moravam os indígenas. Isso, então, foi fatal, não, para a eliminação dos indígenas. Outras guerras, os indígenas não aceitavam sempre a invasão dos colonizadores espanhóis, então procuravam defender-se, mas com sua flecha e praticamente era o único armamento que tinha. E os não podiam enfrentar os espanhóis com seus fuzis e até canhões, e suas espadas e seus cães treinados a comer a gente. Então, as guerras que tive, quando as populações se levantavam para impedir a entrada dos espanhóis, estas guerras que foram infinitas, não, durante os primeiros 100 anos da invasão. Então, isso eliminou muitos. E depois tive mais ou menos, o que temos no livro, as 30 guerras onde os indígenas estavam melhor organizados. 30 guerras formais oponendo-se ao exército espanhol. Isso também foi uma matança grande. E, finalmente, os indígenas participaram em grande número na guerra da liberação da independência do México contra os espanhóis em 1810. E lá também morreram muitos indígenas na guerra da independência. Então, são os grandes elementos que juntos eliminaram a esses 23 milhões, porque tinha muitos índios no México e os meios para eliminá-los foram muito eficazes. Índios são gente humana, e como toda gente humana, é evidente que nas comunidades tem alguns que querem melhorar sua situação, mas não necessariamente aproveitando-se de seus colegas da comunidade. Por exemplo, tem alguns lá no altiplano boliviano, alguns indígenas que querem ter mais llamas, que querem aumentar as llamas, os animais de transporte, não? Então, isso é evidente, porque são seres humanos, mas não querem conseguir isso roubando llamas a seus vizinhos. Isso é outra coisa. Então, isso é parte do bom viver, não? Respeitando o vizinho, vivendo numa situação de respeito mútuo, não, humano. E isso sim que, se bem tem desejos normais nos índios de melhorar sua situação, mas culturalmente, por ser com espírito comunitário, então não é enriquecer-se a base do vizinho, do companheiro, mas através do trabalho próprio. Dentro dessa perspectiva do bom viver,
uma coisa bem importante que eles dizem, né? Que eles têm que criar um mundo onde caibam todos. Né? Quando eles dizem onde quepam todos, as pessoas, mas também os demais habitantes da Terra, né? Hoje tem até uma rede internacional que se chama Ágora Habitantes da Terra, lembrando, né, de que os rios são habitantes da Terra, as florestas são habitantes da Terra. Essa concepção é totalmente diferente, né, daquilo que a gente só trabalhou como recurso natural. São bens comuns, né, que a gente tem que respeitar como bens comuns que tem que estar à disposição de todas e todos. Marcelo, Wieser e Grodin, na apresentação do livro O Maior Genocídio da História da Humanidade, cita um documento que assegura que a invasão europeia nas Américas, desde 1492, provocou um extermínio entre 90% e 95% da população total. Com suas pesquisas, chegaram à conclusão que no México foram assassinados 20 milhões, nos Estados Unidos 18 milhões, nos países andinos mais de 10 milhões e no território brasileiro mais de 4 milhões. Existe outro fator, além da grande quantidade de conquistadores, que fez com que o México se tornasse o maior alvo de mortos, considerando que a civilização era mais avançada do que a dos conquistadores? Na atualidade brasileira, mudou essa situação? Bom, entre os povos indígenas de México, efetivamente, tinha expressões científicas muito avançadas, tal como descrevimos em nosso livro, não? Aí no livro falamos de 7 ou 8 povos indígenas daqueles tempos. O que se conhece tem um elemento fundamental, importante, é que, igual como a situação quando a invasão espanhola, é que hoje, como então, sequer a desaparição dos índios. Hoje, os brancos, na sua maioria, gostariam que não tivesse índios no Brasil. Deveriam de fazer uma pesquisa, como fazem agora, para ver quem quer votar em Lula ou outros. Deveriam fazer uma pesquisa e publicava, igual como estão publicando sobre as eleições, uma pesquisa perguntando aos brancos se querem ou não a desaparição dos índios, e o resultado, pelas formas como o povo atua com os índios e com os negros, é evidente que 80%, 90% da população de hoje gostariam de ter a desaparição dos índios, que acham incômodos e não veem por que estão aqui e procuram por qualquer meio eliminá-los. Então, isso é fundamental. O que não mudou desde o início da invasão é o ódio para os indígenas e o desejo da sua desaparição. Por isso, atualmente, o governo sigue tirando terras aos indígenas, permite O garimpo. os garimpos atuais. Não sei se viram a notícia, o ministro, acho que ministro da
do turismo, acho, que permitiu, estes dias, permitiu oficialmente não somente a abertura de rutas dentro da floresta amazônica, sino que também permitiu oficialmente a presença dos garimpeiros nas terras dos índios. Então, aí se vai. Então, isso não mudou e não vai mudar, a não ser que tenha um movimento muito forte para mudar não somente a situação, mas mudar a psicologia geral brasileira com relação aos índios, assim como com os negros. Então, eu acho assim, no Brasil, o drama nosso, né, é essa política, essa necropolítica que a gente está vivendo, né, que é totalmente ligada à hegemonia característica, né, do capital nesse momento atual, e dessa questão de não conseguir de jeito nenhum entender o que significa a sociobiodiversidade. Isso aqui daria para a gente fazer várias entrevistas, mas acho que o que o Marcelo trouxe já está bastante claro. Eu vejo assim, tem duas coisas, né? Na sociedade civil, isso que o Marcelo falou, né? Na sociedade civil, como é importante a gente começar das escolas por contar a história como ela é, e trazer nas escolas desde o prezinho, né, o que significa decodificar o que a gente tem de dados do IPCC, né, e entender como a natureza funciona e como nós deveríamos funcionar junto com a natureza, né? Então, eu penso assim, o nosso livro talvez ajude de uma vez a gente entender de precisamos rever a história que nos foi contada, que isso vai ajudar a rever também as políticas atuais desse governo, né? Que a gente espere que não demore muito para que se modifique, porque a destruição, né, de uma floresta do tamanho que está se dando, quantos anos não vai demorar para que se reconstrua? E nesse sentido, eu acho que a pergunta que foi feita pela Tatiana, colombiana, a respeito dos jovens, né, que ficam sem esperança, é porque estão vendo isso tudo acontecer e a gente não está vendo ainda, enquanto sociedade como tal, né, incluindo também os vários tipos de organização, né, a gente tem, por exemplo, várias organizações, inclusive de igrejas, etc., mas os empresários também conscientes, né, que entrem nessa nova onda, que talvez seja um primeiro passo para toda essa outra forma do bem viver, né? Uma coisa importante, Marcelo, assim, eu vejo assim, na Bolívia, eles deram um passo gigante, né, nessa mudança, mostrando, né, como é possível que os povos originários estejam de fato representados, inclusive no âmbito do governo, mas não é em 50 anos que você muda o estrago de 500, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem lá na Bolívia são 36 nacionalidades oficiais. Aqui no Brasil nós temos mais de 100. Então, o modelo da Bolívia não é o modelo que vai servir para o Brasil, mas eles já criaram um parlamento indígena, além da articulação dos povos originários, nesse âmbito outro, né, das leis, da questão do direito também dos povos originários. E tomara que esse parlamento possa ter mais interferência, né? No nosso caso, principalmente junto ao Congresso, né? Que guarda a unidade do povo, ele permite sobreviver. Como dizia antes, eu sou do Quebec, em Canadá, e nós outros, os quebequenses, sobrevivemos através da língua e também
de ser católicos, porque todo mundo era praticante católico, quase todo mundo, 95%. Então, em qualquer parte, a religião tem um papel assim de defesa e de sobrevivência. Tem um caso interessante na Bolívia. Eu vi assim ritos, não? Um caso foi em Corque, onde o padre missionário estava reconstruindo a escola normal que dirigia. Então, os camponeses, os índios, colaboravam com o padre. Então, quando já terminaram a refacção da escola e que ia ter a inauguração, os índios foram ver o padre e lhe pediram se podiam realizar lá sobre a nova construção, realizar seu rito habitual quando tinha algo novo. E o padre disse, não precisa. Amanhã às 10 vamos ter uma missa solene. Então não precisa, não faça isso. Então os índios foram embora. E o dia seguinte, quando o padre se levantou e preparou para realizar a missa, saiu fora e viu sobre os fundamentos e sobre as paredes da escola os restos das lhamas, dos animais, dos lhamas que tinham sido oferecidos em sacrifício para a nova escola. E o padre fez a missa depois do rito dos índios. Eu vejo assim, Marcelo, essa questão da espiritualidade, né? Agora também a gente nota muito, né? Eles têm um jeito de ser capazes, apesar de tudo e de todos, de dizer como eles entendem a relação, né? No livro tem aquela carta famosa do cacique Seattle, né? Que ele diz, é tudo diferente, né? O branco chega na terra, faz o que quer dela, nós não se pensa, como é que você pode vender o sol, vender a lua, vender a árvore, vender a água, né? E tudo isso faz parte, né, da espiritualidade dos povos originários nessa relação com a Mãe Terra, né? Tudo é tão simbólico, e interfere no jeito de ser também, né? Marcelo, por último, qual o futuro desses povos originários numa sociedade que é cada vez mais autoritária, mais eurocêntrica, mais hegemônica, que transforma tudo em mercadoria, inclusive a tradição, né? Por exemplo, dos índios, né, que podem pegar de artesanato, mas fica só como mercadoria, né? Sem o significado que tem na vida deles. Ou outras coisas, como por exemplo, né? Vou dando um exemplo aqui, coisas que são sagradas, produções como a quinoa, né? Que alimentou os índios durante 5 mil anos, me contaram que agora, né, a quinoa virou grande produção para exportação. Então, é isso que ele quer dizer, né? Tudo vira mercadoria. Como você acha que vai ser o futuro desses povos? Bom, falar do povo, isso não é fácil. Eu não sou um profeta para definir o que vai ser no futuro. Eu fiz a pesquisa sobre o que aconteceu no passado
Então, sobre isso posso falar, mas falar sobre o que vai ser no futuro, as previsões, isso precisaria um estudo diferente e muito cuidadoso. E eu não fiz este estudo, assim que não posso falar sobre o futuro dos povos indígenas. O único que posso dizer é que sobreviveram à colonização, à matança, à exploração durante já quase 1000 anos. Então, isso quer dizer que vão seguir vivendo como povo no futuro. A prova é que já viveram no passado, apesar da matança e da exploração. Então, já estão vivendo como povos, a maioria com sua língua, com seus costumes, sua administração, sua religião, suas relações. Estão vivendo assim desde o início da colonização. Então não tem motivo para duvidar que eles vão seguir vivendo assim indefinidamente, igual como os brancos. Então a gente acompanha atualmente, né, aquilo que a gente pode acompanhar através de estudos, através do que a gente quase não vê, né, nos meios de comunicação oficiais e também das redes sociais. E várias vezes eu escutei essa frase: enquanto houver um indígena, a resistência vai continuar. E eu lembrei agora, enquanto o Marcelo falava, né, desse livro que o Ailton Krenak fez, né, que saiu a partir de uma conferência dele, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu vejo que a gente não pode pensar eternamente, né, os índios só resistindo ao colonialismo, né, que está mais do que na hora, e já passou da hora de nós, não indígenas, aprendermos também com eles como a gente pode dar a volta naquilo que está acontecendo atualmente, né? E ter a possibilidade de não viver num mundo que só se move pelas leis do mercado. Falando com vários jovens, tenho percebido que a maioria acha que o mundo vai acabar, que a crise climática está na sua pior fase, que as desigualdades sociais, econômicas e políticas estão se agudizando e que a sociedade como a conhecemos vai se extinguir. O Senhor, nos seus livros, escreve sobre vários fins do mundo: a escravidão, a invasão de Abya Yala e muitos mais. Eu queria saber o que o Senhor tem para dizer para esses jovens que já não estão acreditando numa sociedade melhor, que veem que o final do mundo é mais possível do que o final do capitalismo. Será que ainda dá para acreditar em utopias? Como que a gente pode ser a resistência neste mundo que cada vez está se tornando mais difícil para viver? Obrigada. Bom, a situação atual, a questão, como se chama, do meio ambiente, da crise climática. Bom, os grandes científicos no mundo de hoje já descreveram e seguem descrevendo a situação extremamente perigosa em que nos encontramos, em que nos evoluímos, não? Até a este ritmo não tem para 1000 anos de vida humana na Terra,
de continuar assim. Se está distribuindo, se está destruindo a terra e tudo o que tem para sobreviver, para comer. Então, estão destruindo a água, por exemplo. A gente não vai poder viver sem água pura. E, então tem vários, não vou descrever isso, já foi descrito e está nos jornais, cada dia nos jornais tem alguma declaração. Então, os povos indígenas nos estão ensinando que é possível sobreviver pela forma como eles tratam a Mãe Terra. Tratam a Mãe Terra de forma consciente, respeitando o que ela é, em que forma ela pode dar de comer, respeita. Então, foi assim desde os 500 anos da invasão aqui. Os índios ensinaram sempre como se pode sobreviver. Então, e uma das coisas mais importantes que os indígenas procuram de salvar é a água. E é por isso estão sofrendo agora, aqui no Brasil, chamando a atenção e reclamando pelos como os que buscam ouro, os garimpos, que através do mercúrio que utilizam para limpar o ouro, como estão destruindo os rios, os pequenos rios que tem na floresta, e já estão começando a não ter água potável. Então, eles estão ensinando como cuidar, proteger, primeiramente, a água. Porque com água se pode viver muito, mas sem água não se vive. E depois eles ensinam na forma de semear, de plantar, ensinam como se pode produzir comida. E depois, em rios limpos, como se pode pescar. Isso também, o garimpeiro, isso também estão destruindo os povos nos rios. Não? Então, eu acho que a situação, de acordo com os científicos, isso não é de qualquer pessoa, são os grandes científicos e a OMS das Nações Unidas, todos estão sumamente preocupados, e isso a partir de análise sérios. Se está destruindo a natureza. Por exemplo, lá no Ártico, estão eliminando o gelo no Ártico, e com isso as baleias e os grandes animais próprios do Ártico, que servem de comida aos esquimós, aos inuits, estão desaparecendo. Então, e vão avançando, destruindo a natureza. Então, os científicos, não somente os jovens, mas os jovens têm razão de acompanhar os científicos e de reclamar e de lutar para o respeito da Mãe Terra e de nossa vida futura.
Então, acho que isso traz também um complemento, né, daquilo que foi dito antes, né? Não existe uma solução no sistema capitalista, sobretudo do jeito que ele está sendo agora, né, em que até as Nações Unidas estão sendo dominadas pelas grandes corporações que só pensam no dinheiro e no lucro, no dinheiro e no lucro, e que chegam muitas vezes, né, a acabar com muitos territórios e territórios indígenas, como aconteceu no Rio Doce, né? Que, como dizem os índios Krenak, né? A Chile, que dizia, para nós o rio não é uma coisa, né? Ele não é um recurso hídrico. Para nós o rio é como um tio, como um avô. Nele a gente aprendeu a nadar, nele a gente aprendeu a pescar. Ele é vida, né? Nele, perto dele, a gente fazia os nossos rituais. E a Vale acabou com tudo isso. Para quem, né? E não existe propriamente acidentes ambientais, né? São desastres socioambientais, ou seja, são desastres que acontecem com o ambiente, que interferem nas populações e que são provocados pela ganância, né? É isso uma Se a destruição denunciada, a destruição da terra, tal que como os científicos denunciam, é algo estrutural, é difícil de parar, porque para parar esta corrente de destruição e de proteger a Mãe Terra, para isso, um pouco como acaba de dizer Moima, teria que eliminar o capitalismo, porque os capitalistas nunca vão parar de querer ganhar, e se ganha, de fato, destruindo. Então isso é difícil de parar, é estrutural. E penso, Marcelo, que é nesse sentido, né, que também a gente pode aprender muito dos povos originários, né, principalmente com essa filosofia do Suma Calçainha, o bem viver, que traz um pouco assim, com esse outro jeito de ser. Eu até lembro que eu perguntei para você, que viveu no meio dos quechas, que viveu no meio dos aimaras, né? Como você via essa questão do bem viver, que eles dizem estar bem consigo, com os demais e com a mãe natureza. E o Marcelo dizia, não me lembro de ter visto das comunidades essa coisa de que uns ter muito mais do que outros, né? Pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas o importante é que a comunidade esteja bem, né? E isso está completamente contra as leis do capitalismo, sobretudo no momento atual. Então, tudo isso são coisas assim tão importantes, né? Inclusive de trazer também para a academia, mas não só como uma coisa assim de intelectualmente entender o conceito do bem viver, mas, sabe, entender como trago para a minha vida pessoal, como coloco isso dentro do grupo que eu vivo, como a gente interfere também nas questões sociais e políticas de maneira que... Oi, professor, tudo bem? A minha pergunta, ela pretende relacionar elementos da obra do professor com a denúncia realizada pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ainda no ano de 2019, contra o atual mandatário do Poder Executivo Federal e agentes de Estado em relação a práticas de genocídio e de crimes contra a humanidade relacionadas a um passado mais contemporâneo da nossa história. Eu queria saber se as práticas adotadas para essas manifestações de violência, elas destoam, elas são diferentes. Nós estamos diante de novas tecnologias de violência se comparadas com aquelas adotadas até então no nosso processo colonizador. E em que medida há essa diferença, se é que ela existe? Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para saber a opinião do professor em relação àquilo que nós podemos esperar desses espaços institucionais internacionais em relação à contribuição para a resistência das nossas comunidades indígenas. Muito obrigado.
Eu acho que isso é muito simples. É muito simples. É que desde a invasão dos espanhóis e portugueses, os colonizadores procuraram eliminar os índios. E depois de chegar um momento que, por vários motivos, não podiam matar-les militarmente, então procuraram aqui no Brasil, na América Latina, assim como nos Estados Unidos e Canadá, foi a política de integração. O objetivo era fazer os índios mestiços brancos para eliminá-los, integrar-lhes a população branca através da mestiçagem. Então, assim se podia eliminar. Isso foi praticado, por exemplo, nas escolas. Se multiplicaram as escolas, mas as escolas eram da língua dos brancos, português, espanhol, ou inglês, francês, nas colônias, de acordo com o que era o governo ou a maioria dos habitantes. Então, teve uma política de destruir, não violentamente com armas, mas de destruir através da integração. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve grandes leis para integrar os índios na raça branca americana. Então, isso porque não tem amor, não tem respeito prático, não tem amor para os, não se ama aos índios, então não se vai querer que continuem como povo próprio independente, e não se respeita e não se ama aos indígenas se não se faz algo, digamos, um sacrifício, se não se sofre concretamente para os índios. E se não se fala a língua, não se pode facilmente lutar para a sobrevivência dos índios. É uma coisa de lutar concretamente, sofrendo, não somente de palavra, sino sofrendo e amando através da língua, porque através da língua a gente se integra, porque a língua é a alma do povo, e quem fala a língua dos indígenas entra na alma deste povo, se o ama. Então, e atualmente isso é aqui no Brasil, está no Supremo Tribunal, no Federal, está em discussão a lei do temporal. Do marco temporal. Sim, marco temporal, que é questão de reconhecer ou não reconhecer terras tradicionais dos índios, ou que daria um pouco mais de terra aos índios em lugar de quitar-lhes continuamente, porque cada ano o relatório do CIMI,
o conselho. O Centro Missionário Católico, cada ano, eles indicam quanto de terra ha sido quitado aos indígenas. E atualmente o Congresso não quer apoiar a luta dos índios para o marco temporal, para que o Supremo declare a favor dos índios nesta questão e que se lhes dê mais terra, porque terra é a base da sobrevivência. O Congresso quer dizer nossos representantes do povo, deputados, senadores, nem se querem pronunciar sobre o marco temporal que ia dar terras aos índios. Então, essa é a situação dos índios. Por quê? Porque não tem respeito e não tem amor. E não vai ter. O que se quer ir, que desapareçam mudando-se em mestiços. É coisa demais. Mas eu acho assim, é importante escutar o Marcelo, né, no sentido de que nós, como ele diz, contamos o que foi, mas é muito sério, né, de ver como o neocolonialismo aqui no nosso país está realmente instalado, né? E quando o Marcelo fala em sofrer, né, é porque vai haver perdas, com certeza, né, daqueles que acumulam, daqueles que roubaram terras, né? É incrível o que aconteceu, sobretudo no estado do Mato Grosso. Então, vão ter que devolver. Acho que a palavra dar terras, talvez a gente sempre deveria dizer devolver. E devolver um pedacinho daquilo que eles tinham, né? E para que eles possam viver do jeito deles, né? É isso que está em questão, de não homogeneizar, né? Marcelo, aqui tem uma última... Tem uma situação, não somente no Brasil, em toda a América, que foi invadida pelos europeus cristãos e tem uma realidade que evidente não se aceita, que é a questão do primeiro, a lei. Tem uma lei dos brancos europeus, que é essa lei do primeiro ocupante. Quem chega a uma terra desocupada, o primeiro que chega é proprietário. Essa é uma lei sagrada entre os bancos, a lei do primeiro ocupante. Aqui na América, o primeiro ocupante que tinha vindo do oeste, provavelmente da Sibéria ou outras partes do norte da Europa, são os índios que chegaram aqui primeiro. Então, todo o continente foi ocupado, todo o continente, de acordo com a lei dos brancos, era propriedade dos índios. Então, a colonização e a tomada das terras dos índios pela força, isso foi um roubo. Foi um roubo. Então, os brancos de América ainda e cristãos estão com o fato, o ato criminal de roubo de terra, e para os cristãos estão com o pecado também do roubo para os cristãos. Então, esta consciência não existe.
mas deveria de existir para os brancos aceitar que são ladrões e sigam roubando terra dos índios, não? Como nada, mas esses que roubam, por exemplo, estes famosos ladrões de Mato Grosso, esses deveriam de estar indo à Igreja Católica e pedir perdão por esse pecado e fazer a reparação. Os brancos têm que devolver ou fazer uma reparação suficiente aos índios pela terra roubada. Mas esta consciência não existe e como estamos num mundo capitalista não cristão, então isso não está perto de realizar-se. Eu aprendi as línguas principais dos grandes povos bolivianos, lutei para os índios, sofri porque tive que escapar da Bolívia, perseguido pelo exército, então, e por ter me naturalizado boliviano. Eu sou naturalizado e sigo boliviano ao mesmo tempo que canadense, porque Canadá aceita a dupla nacionalidade. Assim que meu coração, até hoje, meu coração está com a população indígena. Acho que você pode explicar bem isso, né? Então, eu vejo assim que o Marcelo já falou a respeito da resistência, né, e da sobrevivência, apesar de tudo o que aconteceu, do tanto que aconteceu, né, durante o tempo da colônia. E eu só agregaria alguma coisa, além daquilo que o Marcelo falou, que foi toda essa questão das matanças, que foi toda essa questão da escravidão, que foi toda essa questão das epidemias, que foi a forma de colonização. E a resistência no tempo da colônia se deu muito através disso, né? De tentar lutar para voltar a ter o próprio território, né? Mas tem também duas coisas que eu acho importantes aqui para o Brasil, e uma que é sobretudo dos Estados Unidos e Canadá. Era tanta gente que era assassinada, e chegou um momento assim que os índios estavam exaustos e começaram a aceitar a fazer tratados, né? Tem muitos tratados lá dos Estados Unidos, mais de 100. Tem um livro que a gente menciona bastante no nosso livro, que é de G. Brown, se chama Enterre em Meu Coração na Beira do Rio, onde ele trabalha muito essa questão dos tratados. Mas era uma forma dos indígenas resistirem sem ser através da guerra. Só que, às vezes, esses tratados também se tornavam motivos de batalha de resistência, porque os índios assinavam do jeito deles, né, que não era com a escrita dos europeus, e os europeus assinavam. Só que na semana seguinte já os europeus faziam de conta que não tinha acontecido nada. Isso aconteceu muito, muito nos Estados Unidos e também bastante no Canadá. Sim. Né? E aqui no Brasil, Marcelo, eu gosto sempre de lembrar quanta resistência se fez através da fuga. Aí tem até um vice-cacique que eu tive a oportunidade de entrevistar. Ele mora lá no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, e ele conta um pouco a história do povo boré. Ele disse: os nossos ancestrais moravam no que hoje é o Rio de Janeiro.
Só que os brancos iam avançando e a gente ia fugindo. Aí os brancos avançavam. Agora imagina o que é ir a pé, né? Do Rio de Janeiro até São Gabriel, da Cachoeira, no Amazonas, né? E também isso eu acho que foi muito característico também dos povos guaranis, né? Essa coisa de andar e andar e andar e fugir. E é um povo muito pacífico, o povo guarani, né? Então, assim foi, né, a resistência. E hoje eu vejo que, principalmente, teve um momento assim que parece que fez eclodir todo um novo momento, né? Que foi em 1992, quando aconteceu a Rio 92 também, mas 1492 foi um marco na história da colonização, né? Porque foi em 1492 que Colombo chegou e começou o processo de colonização. E naquele contexto, né, Portugal e Espanha queriam fazer grandes comemorações do encontro de dois povos e teve até assim coisas feitas pelos governos e também pelas igrejas, né, pelas igrejas cristãs. E os indígenas disseram: nós não vamos comemorar nada. E aí começou todo esse processo novo de resistência, né? Mas que por conta de todo um novo contexto também, né, fez com que os próprios indígenas também começassem a querer se encontrar mais. E foi assim que nasceu, dentro desse contexto que nós trabalhamos no livro, né, que é das Américas, né, do continente que hoje se chama América, e que antes tinha vários nomes, né, antes da colônia. Nasceu um movimento indígena de uma articulação que eles chamam de Abya Yala. É um nome de uma nação indígena do Caribe, né, dos Cunas de Panamá, Colômbia. E foi numa conversa, né, que eles tiveram: por que nós continuamos chamando de América? Nós não somos América. Aí ficaram pensando, né, em que nome seria o nosso nome. E a palavra Abya Yala quer dizer, na linguagem dos Cunas, né, terra que floresce, terra madura. E eles escolheram esse nome para começar uma grande articulação que junta os povos originários das Américas. E começou de maneira mais forte, né, nos Andes bolivianos e peruanos. E agora é um movimento já que abrange todo o continente, apesar de que é algo que ainda está se formatando, né? E é coisa muito linda o que eles fazem. Tem o que eles chamam de cumbres continentais, né, que seriam cúpulas continentais, e onde se reúnem indígenas das várias nações que vêm de vários países, né, que eles chamam de territórios onde eles habitam, porque a divisão territorial nossa de agora é uma divisão imposta, né, a partir de guerras, de brigas entre espanhóis e portugueses, de briga entre ingleses e franceses. Não é a divisão dos territórios indígenas. Então eles têm as cumbres continentais. Tem uma coisa muito linda também, que acontece a cada 4 anos, que é uma maratona continental. Então tem um grupo que sai do Alasca e um grupo que sai da Patagônia. São mais de 9.000 quilômetros que percorrem a pé, passando o bastão, né, de um lugar para outro onde já está combinado. E do Alasca e da Patagônia eles se encontram lá no México ou Guatemala. E o símbolo, né, é uma profecia que eles têm, né, que é a profecia do encontro da águia com o condor, e se dá através do Quetzal, que é o pássaro daí da Guatemala, né, que é o símbolo da beleza, da harmonia, do amor. Outro evento muito importante é que os xamãs, né, os líderes espirituais, estão se encontrando muito frequentemente, praticamente cada ano,
para intercâmbio entre eles, né, dos grandes conhecimentos espirituais que animam e que ajudam os líderes, né, que têm mais uma função mais política. Claro que desses muitos rituais não são abertos ao público, né, mas a gente sabe que ali existe uma força da espiritualidade muito grande. E outra coisa que me impressionou muito quando eu redigi esse último capítulo foi a presença de Abya Yala no mundo, né? Porque desde 1992 eles estão participando sempre de todas as conferências do clima. Aí participaram também da primeira conferência indígena das Nações Unidas, que foi só agora no século XX. E é muito incrível o que a gente tem para aprender nesse nível mundial, né? E eu gostaria de salientar também uma coisa, isso que o Marcelo falou, né, da Mãe Terra. É uma expressão que, inclusive, quando Evo Morales foi presidente, né, ele chegou lá nas Nações Unidas e disse: vamos deixar de falar do Dia da Terra, que é o dia em abril, né, e vamos falar do Dia da Mãe Terra, porque é outro jeito da gente se situar frente ao planeta, né? Então, em vez de ser a terra que você usa e abusa para o seu bel prazer como recurso, né, você começa a tratá-la como a sua mãe. E teve um evento que aconteceu em Cochabamba, como reação, inclusive, a uma das COPs, que foi chamado La Cumbre de los Pueblos, a Cúpula dos Povos. Nessa cúpula se produziu um documento muito importante, que ainda é pouco conhecido, né? E que se chama Os Direitos da Mãe Terra, os Direitos Universais da Mãe Terra. Inclusive, esse documento é um documento que veio dessa Cúpula dos Povos e na Rio +20 foi entregue para as Nações Unidas, mas os nossos governos ainda estão sem capacidade de assumir isso como uma declaração universal. E sem essa declaração universal dos direitos da Mãe Terra, nunca nós vamos conseguir, de fato, colocar em prática a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acho assim, muito bom a gente se dar o tempo de começar a aprender, né, dos povos originários e particularmente dos povos originários de Abya Yala. Quem lida muito com a WhatsApp e Instagram e Facebook e Twitter, né, pode encontrar tanta coisa que os povos originários estão nos trazendo, sabe? Muita entrevista, muitos blogs são de indígenas, então vamos aproveitar para aprender deles, né? Tem conferências, tem entrevistas, tem participações de todo tipo. Basta que, como diz o Marcelo, né, depende de nós, os não indígenas, de uma vez trocar de posição e ver se começamos a criar essa relação de reciprocidade. Tu quer acrescentar? Os dois livros, Sim. os dois, o outro. Então, Queria também indicar que nós são duas edições. escrevemos esse livro como um meio de defesa dos ingleses. Marcelo, repete a frase. Desculpe, de defesa. Sim, fala, não, Marcelo, começa a frase que depois ele corta. Queria dizer... Nós trabalhamos durante 5 anos para elaborar este livro sobre a matança, o genocídio dos índios e seus direitos de sobreviver. Este livro aqui, com título de Maior Genocídio da História Humana, 70 milhões de índios. Isso foi, como dizemos na introdução, para informar o público deste grande mal, esta da matança que fizeram os cristãos aqui na Europa. Então, foi para informar o público, maior público,
como está escrito na introdução. E depois, com a intervenção de Moema, a capa foi mudada e foi acrescido algo no livro sobre a sobrevivência, sobre o Abya Yala, a organização indígena da América. Então, primeiro, informação, e segundo, um instrumento de luta para os índios de América. É que esse livro, né, chega às escolas. Nós nunca imaginamos de dar voz aos indígenas, né? Nós quisemos ser um canal de comunicação, né? E nós precisamos abrir os ouvidos, que eles falam, eles dizem, como eu comentei antes, né? É muita coisa o que nós temos que ouvir, né? Inclusive, vocês veem, né, assim, aquela menina indígena Suruí, que chegou na abertura da COP26 e disse claramente, né? Não vai dar para mudar esse mundo sem a participação dos povos originários. Então, como diz o Marcelo, né, para nós é a nossa colaboração, né, com todo esse movimento que os indígenas já criaram no mundo, né, e que nós aqui como participantes, né, habitantes desse continente, podemos ajudar a que isso traga influência na sociedade como um todo, né, porque é disso que se trata. E sempre vai ser essa coisa do cultivo da sociobiodiversidade. Se não se cuida da mãe terra, também a sociedade não vai mudar. Não vai mudar. A gente ia lançar-se nas livrarias para informar-se desta matança tão grande, não? Puxa, a gente ficou impressionada pela matança dos 6 milhões de judeus pelos nazistas na Alemanha. Então, puxa, para 70 milhões, eu pensei que a gente ia correr para as livrarias para comprar o livro. Depois eu tinha esta ilusão, mas caiu de novo a minha ilusão, porque pouca gente foi a buscar. Mas, graças a Deus, a gente está Achou que a gente, talvez porque a gente não quer saber. Então, mas de qualquer maneira, né, apesar de ser um caminho lento, o livro já está também em e-book em espanhol. Agora em fevereiro, março, né, Marcelo, sai uma versão em francês no Canadá. E estamos procurando, né, também uma tradução para o inglês. E falando em idiomas, né, a gente sabe que havia um idioma tipo uma língua franca, né, que muitas nações indígenas utilizavam, o Nhangatu. E agora parece que querem transformar isso num idioma que é estudado na universidade.